Olá, meninas. Hoje estou aqui mais uma vez a convite da Érica, nossa querida amiga, que tanto nos abençoa. E hoje eu estou aqui para falar para vocês mais um devocional que Deus tem falado comigo. A Érica pediu para que eu falasse sobre o jardim do Getsêmani. E, meninas, não foi fácil. Mas Deus é aquele que nos ajuda a todo momento, e diante da palavra dele, eu fui buscar o que ele queria falar para mim, o que ele queria que eu pudesse compartilhar com vocês hoje. E uma das coisas que foi muito tremendo, né? Que diante das dificuldades, o que nós fazemos? Essa é uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. Diante das dificuldades, o que nós fazemos? Bom, Jesus no Getsêmani, né? Lá na Bíblia, tá lá em Mateus, eu vou estar lendo aqui. Então ele fala assim, Mateus 26, do 36 a 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Bom, meninas, mediante toda essa palavra do Senhor, e eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz no início. Diante das dificuldades, o que nós fazemos? Sabe, Jesus, ele estava a caminho do Calvário. Ele parou para orar. O que nós fazemos diante da dificuldade? Nós oramos ou murmuramos? Pois eu vou deixar aqui alguns pontos que foi assim importante para mim, e eu espero que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês, falar o coração, ministrar o coração de cada uma de nós, como está ministrando no meu coração. E é com muito temor que eu falo sobre isso. Então, assim, o primeiro ponto, né, que o Senhor vem me mostrando, que ele ia para o Calvário, né? Ele ia lá para a cruz, mas antes ele parou para orar. Ele se separou. É interessante que ele estava lá com todos os discípulos. E o segundo ponto é que ele não se isolou. Lá no versículo 36, fala sempre assim, levou com ele 3 discípulos. Talvez assim sejam os mais chegados,
Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quando você se separa para orar, você tem amigas, pessoas mais chegadas, que te conhecem, que sabem o seu problema. Quando a luta é grande, não se isole, minhas irmãs. Sabe, ele compartilhou sua angústia, sua tristeza. Estava sentindo uma profunda tristeza, uma tristeza mortal. Ele fala isso no versículo 38. E ainda pediu aos seus discípulos mais chegados: fiquem aqui, vigiem comigo. Ele avançou um pouco mais. Talvez meninas, ele avançou um pouco mais, é um nível mais alto de entrega. Talvez a gente precise disso. Avançar um pouco mais para se entregar. Jesus se colocou de joelhos. Ele se derramou diante de Deus. Ele derramou a sua alma diante de Deus. Outro ponto importante que eu também achei assim: fale com Ele como você se sente. Sabe, chegar diante do Pai, diante de Deus, e falar que você está angustiado. Rasga seu coração. Lá no versículo 39, ele falou: meu Pai. Diante de suas angústias, você fala meu Pai? Ou você murmura? Ou você reclama? Se você pergunta: Pai, por que eu estou passando por isso? Ou talvez você nem fale Pai. Talvez você fale assim: Deus, por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente quer explicações, né? Mas o relacionamento com o Pai não foi rompido diante das dificuldades, diante da tribulação que ele estava passando e que, claro, não chega nem perto do que a tribulação que eu passo ou que você passa. Mas ele fala no versículo lá 39, ele fala para o Pai: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você e eu temos entregado o controle da nossa vida lá no Getsemane, para que faça não a minha vontade, a sua vontade, mas que faça a vontade do Pai. Talvez a gente tenha algum Isaac para entregar. Qual é o meu Isaac? Qual é o seu Isaac que nós precisamos entregar? E outro ponto que a gente entrega. Para quê? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E para o meu bem e para o seu bem. Contudo, faça a sua vontade, Pai, não a minha. Lá no versículo 40 também é importante a gente ver que depois que Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e Jesus falou: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Então, sabe, os discípulos, eles não entendiam o valor da luta que Jesus estava passando. Talvez as pessoas que estão orando com você, aquelas pessoas mais chegadas que estão ali ao teu lado, não conhecem o valor da minha, da sua luta, não conhecem o seu Isaac. Não que eles façam por mal, mas tem lutas que você e eu, nós precisamos lutar sozinhas. Deus é Pai, até no Getsemane. E eu volto a falar: a minha e a sua angústia, a minha e a sua tristeza, a minha e a sua tribulação, não pode afetar o relacionamento do Pai, como não afetou o relacionamento de Pai e Jesus.
mas ele tem essa intimidade. Isso traz para a gente uma outra coisa muito legal que tem no versículo 43 lá em Lucas. Consolo e força. Deus envia um anjo para fortalecer Jesus. Estando angustiado, orou ainda mais intensamente, até que o suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sabe, a gente vai para esse lugar, esse Getsemane, que a gente precisa ir. Talvez seja o meu secreto, talvez é o teu secreto.